Olá, turma! Na aula de Produção Textual e Cidadania de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a anatomia dos livros. Então, nós vamos aprender que cada parte que compõe os livros recebe um nome específico, certo? Então, primeiro nós vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura dos livros. Basicamente, no livro, nós temos a capa, ou primeira capa, a segunda capa, a terceira capa e a quarta capa, que também pode ser chamada de contracapa. Alguns livros possuem a capa mais flexível, mais mole. Outros possuem a capa dura. Quando tem um livro de capa dura, ele vem com a guarda e a folha de guarda, que serve para pregar a capa ao miolo do livro. Olha só. Temos alguns livros que possuem esse elemento aqui, ó, chamado sobrecapa, que serve para proteger a capa propriamente dita do livro. Então, aqui, ó, essa parte vem aqui em cima. Ela é chamada de sobrecapa. Outros livros têm um elemento né, muito interessante, que é chamado de luva, que parece que é uma caixinha para guardar o livro. Olha que legal, muito bonitinho esse aqui. Ó, então, é como se fosse aqui uma caixinha que guarda o livro. Então, recebe o nome de luva. As editoras né, que fazem os livros, elas têm uma opção bem legal, que é pintar os cortes do livro. Então, quando ele vai lá para a refiladora, né, ele é recortado e aí ele apresenta o corte superior, o corte dianteiro ou frontal e o corte inferior. Então, este livro aqui, ó, ele possui os cortes pintados, diferente desses outros livros que a professora tem aqui, ó. Tá vendo? São só cortados. Eles não têm nenhuma cor. Então, esses são alguns elementos. Nós temos também essa parte aqui, ó, que se chama lombada. Geralmente vem com o nome do autor, o nome do livro e o símbolo da editora. Olha aqui. Outro elemento que faz parte dos livros é a orelha, que é uma aba interna da capa e contracapa, que pode apresentar uma curta biografia do autor ou mesmo informações sobre os livros. Então, eu mostrei para vocês aqui algumas coisas, alguns elementos relacionados à estrutura física dos livros. Agora, nós vamos ver aqui dentro. Que nome recebe essas partes que temos aqui, hein? Então, continua acompanhando esse vídeo aí, gente. Agora que vimos sobre a parte de fora, vamos ver outros elementos que podemos encontrar dentro dos livros. Na telinha de vocês está aparecendo aí a folha de rosto à esquerda e a falsa folha de rosto à direita. A falsa folha de rosto, quando nós abrimos o livro, nós podemos encontrar, só que geralmente tem só o nome do livro. Não tem nenhuma outra informação. Pode ser que aconteça de ter o nome do autor, mas é mais raro. Então, a direita é a falsa folha de rosto. Já essa aqui, que está aparecendo à esquerda, que tem essa imagem, é a folha de rosto, que vem com as informações como o nome do livro, autor e editora. Então, aí atrás da folha de rosto, geralmente vem a ficha catalográfica do livro. Dedicatória. Alguns livros têm a dedicatória, ou seja, uma parte que o autor dedica o seu livro para alguém. Os sumários, eles servem para organizar o conteúdo de um livro na ordem em que aparecem. O prólogo, que faz parte da história, é escrito pelo autor ou autora da obra. Prefácio. Nele se faz a apresentação ou comentário a respeito da obra.
E podemos ter também os agradecimentos, que é a parte que o autor agradece a quem ajudou a escrever ou colocar as ideias para funcionar. Agora, vamos falar da parte textual, ou seja, o texto principal da obra. Nós podemos ter a página capitular, que é onde se inicia os capítulos dos livros. O fólio, que é a numeração das páginas. Repare que as páginas que compõem a parte pré-textual, que a professora estava mostrando, não tinha a enumeração, não eram enumeradas. Vamos ver aqui, vamos voltar? Olha só, o prefácio, os agradecimentos, a página capitular. Aqui, ó, é um exemplo de uma parte do texto do livro. E aí vem com a página. Cabeças e notas. Eu coloquei os dois exemplos na mesma página de um livro que eu tinha aqui. Então, as cabeças que aparecem aqui, ó, tá até circulado. Em alguns livros, né, nós temos um elemento que é chamado de cabeça, que aparece no alto das páginas, onde pode ter o nome do autor, ou o título da obra, ou ainda parciais do livro. As notas, aqui embaixo, são comentários ou referências a uma parte do texto. Alguns livros podem ter também um elemento chamado iconografia, que são as imagens que encontramos no decorrer do texto. Olha só, o texto do livro e a imagem aqui embaixo. A parte pós-textual é aquela que se localiza após o texto principal e pode ter os seguintes elementos. O pós-fácil, que quando presente, o pós-fácil ele traz, né, um ponto de vista do autor sobre a obra. E nós temos também os apêndices, que geralmente são materiais que acrescentam ao texto. O glossário, que é uma lista de explicações de termos que geralmente vem em ordem alfabética. A bibliografia, que indica as obras utilizadas como referência para a elaboração do texto. E, por último, o colofão, que é o último elemento impresso no miolo do livro e apresenta informações técnicas, como a tipografia, o local e o ano de impressão.